Olá, estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre o esvaziamento do centro da cidade do Rio de Janeiro. Deputado Eliomar, gostaria de falar um pouco sobre programas habitacionais, né? A gente teve, durante o governo militar e mais recentemente com o Minha Casa Minha Vida, programas que deslocaram populações para áreas muito distantes do centro e áreas também muito carentes de serviços, né? Nesse sentido, a adoção de uma política habitacional na zona central do Rio te parece mais acertada? Olha, eu quero começar falando na abordagem feita pelo o arquiteto e urbanista Roberto Anderson. Essa questão da forma de ocupação do centro da cidade, né? Reabilitação, né? Que o pessoal usa revitalização. Parece que não tem vida o centro da cidade, e o centro da cidade tem vida. Então, eu sempre falo, o que necessita é de uma reabilitação. Isso é que é a coisa mais importante. Eu tenho muito medo desta palavra flexibilização, viu, Fernando? Por quê que eu tenho medo da flexibilização? É porque o caos que existe hoje na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Eu moro em Botafogo. Botafogo é um caos, entendeu? Um horror, um horror. Por que é um horror? Exatamente por conta da ocupação ter se dado em cima dessas flexibilizações. Você flexibiliza, você aumenta, por exemplo, Botafogo, quem viveu 30, 40 anos atrás, predominava residências unifamiliares. De repente, elas são substituídas por edificações de 10, 20 pavimentos, né? Então, você praticamente multiplicou por 10, 15 vezes a população. Tá legal, tudo bem. Agora, e a infraestrutura para garantir a qualidade de vida para essas pessoas que moram, por exemplo, em Botafogo? Não existe. Quer dizer, você flexibiliza e, ao mesmo tempo, a flexibilização não é acompanhada de ações concretas que devam ser realizadas de infraestrutura, a linha de abastecimento, toda a linha de abastecimento de água, toda a linha de esgotamento sanitário, a questão do escoamento das águas através de um sistema de drenagem. Quer dizer, nada disso é feito. Entendeu? Então, é claro que vira um caos a cidade do Rio de Janeiro. Quando chove, a gente sabe o que acontece. Isso é uma coisa. Agora, a pergunta que você fez sobre a questão dos conjuntos habitacionais feitos, tanto na época da ditadura como agora também, no governo Dilma, Minha Casa Minha Vida, quer dizer, isto daí é o exemplo de um modo perverso de você construir a cidade. Você quer fazer a expansão da cidade e você faz, mas sobre a ótica de atender interesses. Primeiro, da especulação imobiliária. Segundo, do setor empresariado dos transportes, né? E, é claro, essa ação do poder público aceitando isso daí. Quer dizer, um verdadeiro absurdo. Você simplesmente, os moradores são levados, como já foi, né, lá do centro do Rio, da zona sul do Rio de Janeiro, foram levados para a Vila Kennedy, Vila Aliança, né? E aí o que acontece? Quer dizer, não tem nada, não tem os serviços para atender os moradores que lá se instalam. Ou seja, você desloca a população, cria condições para o deslocamento dela, mas não cria condições para ela viver com qualidade no local onde ela está instalada. Então, não tem serviços, então não tem uma farmácia, não tem um supermercado, não tem... E o que acontece? Favorece exatamente o sistema de transporte, o empresariado de transporte é favorecido porque começa eles a colocarem uma linha ou linhas, né, de ônibus para atender essa população. Quer dizer, inclusive com vazio enorme entre o que existe consolidado
em termos de habitação, de moradia, e aquilo que vai ser consolidado com a nova moradia criada e recebendo, acolhendo novos moradores. Então, isto daí tem sido um erro tremendo. Quer dizer, você quer fazer a expansão, porque quando você... O plano diretor, olha, o plano diretor é de 1990. Esse plano diretor, quando chegou na Câmara de Vereadores, eu era presidente da comissão, era vereador e presidente da Comissão de Assuntos Urbanos. Lembro perfeitamente que o presidente me chama na sala dele e diz: estou recebendo aqui o plano diretor do Executivo, passo às suas mãos para você fazer o parecer técnico sobre esse plano. Nós nos debruçamos, com a participação de arquitetos e urbanistas, pessoas especializadas, debruçamos em cima e produzimos um relatório. Esse relatório existe até aí. O plano diretor, que foi feito por nós, inclusive, quer dizer, ele foi considerado evoluído. Para você ter noção, o plano diretor, ele era um plano diretor bom. 10 anos depois, o Estatuto da Cidade, os instrumentos lá elencados, exatamente para garantir diretrizes, né, de planejamento urbano, contém os elementos que estão contidos no nosso plano diretor de 1990. Então, era um plano diretor que teve uma participação, porque foi naquela época do processo de reordenamento jurídico do país, deu como origem uma nova Constituição, depois vem a mudança das constituições estaduais e a feitura das constituições municipais, que eram exatamente as leis orgânicas. Então, fizemos a lei orgânica e logo depois o plano diretor, com a participação da sociedade. E esse foi o grande avanço. Então, o olhar para a cidade, no sentido de fazer com que ela pudesse conter condições de dar aos seus moradores acesso a todos eles, com direitos garantidos, dos serviços que deveriam ser prestados para atender necessidades básicas da população. Tudo isso nós demos conta exatamente na feitura do plano diretor decenal de 1990. Esse plano diretor, depois, ele começou a ser um pouco desfeito exatamente por conta da ação da indústria da construção civil e por ação exatamente da especulação em incorporadores imobiliários da cidade do Rio de Janeiro. De maneira que, no lugar de você trabalhar a ocupação do centro da cidade do Rio de Janeiro, exatamente com aquilo que existia de espaços vazios, dotando ela como reabilitada, dotando de condições para a vivência digna das pessoas lá. Então, você preferiu adotar esse modelo de levar para quilômetros de distância, inclusive entre o ocupado e o ao ser ocupado, vazios enormes, mas favorecendo exatamente, primeiro, infraestruturada pelo poder público, essas áreas. Né? Mal e porcamente, mas infraestruturada pelo poder público, entendeu? E favorecendo a quem? Em termos de esgotamento sanitário, em termos do sistema de drenagem, em termos de abastecimento da água. Então, tudo isso daí falece nesses conjuntos habitacionais, como deveria existir para atender essas populações com a dignidade que elas merecem. Obrigada, Eliomar. Agora, você falando assim, me veio assim na cabeça, né? A cidade cresceu para a Zona Oeste nos dois sentidos, né? Tanto das populações mais pobres quanto das populações mais ricas, também para outros bairros da Zona Oeste, mas foi um crescimento em direção à Zona Oeste. É interessante isso, né? A gente avaliar esse fenômeno. E aí, num processo de segregação espacial, né? Roberto, eu queria, antes da gente terminar, eu queria falar um pouquinho sobre a zona portuária, né? A gente teve aquele projeto grande do Porto Maravilha, que a princípio tinha ideia de levar a habitação para lá, né? A ideia inicial tinha essa proposta, né? Por que isso acabou não acontecendo? Fernanda, o Porto Maravilha é uma pena quando a gente olha hoje em dia para o que aconteceu ali, porque a gente perdeu uma enorme oportunidade.
porque os terrenos eram públicos. Esse é um dos maiores gargalos num projeto para habitação social, é ter o terreno. Tanto que o Eliomar estava comentando sobre o problema de que as pessoas, inclusive o Minha Casa Minha Vida, os incorporadores acabaram comprando terrenos na periferia, onde eles são mais baratos, e as pessoas foram levadas para lugares distantes. Isso foi um projeto que também deu muito errado nesse sentido. Mas no caso da área portuária, todos os terrenos eram públicos do governo federal. E então era o momento ideal em quando o Ministério das Cidades era dirigido pelo Olívio Dutra, havia os técnicos que estavam com ele na época, falavam justamente disso. É o momento de aproveitar que os terrenos são públicos e trazer habitação social para a área portuária. Depois isso mudou completamente. Os terrenos do governo federal transferiu os terrenos para o município, que os transferiu para a iniciativa privada. Então, eles deixaram de ser públicos. Essa é a primeira situação. Segunda situação, o que foi feito lá de infraestrutura foi muito cara com a demolição da perimetral e mais a construção do túnel, exigindo uma criação de certificados de potencial construtivo gigantesco. Então, hoje em dia, para construir lá, ficou muito caro. Como os terrenos, não houve reserva de terrenos para habitação, a habitação na área portuária passou a competir com o edifício de escritório. Quando havia capital, quando a economia ainda estava funcionando e havia capital disponível para investir ali, tudo que foi construído foi prédio de escritório, nada de habitação. Porque a habitação ela não consegue competir com o prédio de escritórios, o prédio corporativo. Tinha que ter havido uma reserva. Já que se perdeu os terrenos públicos, pelo menos que se reservasse terrenos, mesmo que privados, com uso exclusivo para habitação. Isso não aconteceu. Então, a habitação ficou competindo. Depois, quando a prefeitura foi pedir um novo empréstimo para a Caixa disse, ok, eu empresto, mas eu preciso de habitação naquela área. E a prefeitura teve que buscar terrenos fora da área portuária para prometer essa habitação social, porque lá já não tinha como fazer isso. Então, é uma situação que realmente a gente perdeu uma excelente oportunidade, e agora, com a crise toda, que as CEPACs viraram, de certa forma, um mico na mão da Caixa Econômica, a gente tem que repensar o que fazer. Talvez a minha hipótese, a minha tese, é que a gente deva aumentar a base onde as CEPACs são utilizáveis, incorporando no plano do Porto Maravilha o Caju, por exemplo, de forma a aumentar a quantidade de terras em que eu posso usar as CEPACs para baratear o custo de uso da CEPAC e poder, eventualmente, trazer habitação. Mas é uma questão de uma engenharia financeira que foi feita que não considerava o problema da habitação, muito menos a habitação social. E o resultado foi esse. É uma pena, né, Roberto? Agora vamos torcer para, de repente, esse projeto novo da Prefeitura conseguir avançar um pouquinho aí em direção a essa revitalização, que o Eliomar não gosta muito dessa palavra, mas reabilitação do centro, né? Vamos torcer, porque todos gostamos muito, somos apaixonados pelo Rio de Janeiro e pelo centro da cidade. Eu agradeço muito, Roberto, a tua participação, agradeço também, deputado Eliomar, é um prazer tê-lo aqui no Alerj Debate. Agradeço você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal do YouTube, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.